A lei que dispensa o aval do marido ou da esposa para a realização da laqueadura ou vasectomia entra em vigor no próximo domingo. A norma foi sancionada em setembro do ano passado e tinha 180 dias para passar a valer. A nova regra também diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a realização de esterilização no Brasil. Acompanhe as informações com Evne Araújo. José Alves Neto é treinador de alta performance. Casado com 2 filhos, ele fez vasectomia há 6 anos. Na época, precisou passar por um processo burocrático para conseguir a cirurgia. Na época, a gente precisava de uma autorização, eu precisava de comprovar que eu tinha mais de 30 anos e comprovar que eu já tinha 2 filhos, no mínimo 2 filhos, e ainda da autorização por escrito da minha esposa, que ela concordava com aquela cirurgia. A partir deste domingo, 5 de março, as regras para realizar o procedimento vão mudar. Homens e mulheres com 21 anos de idade ou mais, ou então, independente da idade, que tenham pelo menos 2 filhos vivos, poderão solicitar a esterilização. E agora não vão mais precisar da autorização do cônjuge ou parceiro para fazer a laqueadura ou vasectomia. A lei inova em outro ponto. Permite à mulher o procedimento durante o período de parto. Antes, ela era permitida após o nascimento da criança ou aborto espontâneo, em uma nova cirurgia. A laqueadura e a vasectomia, segundo a médica Lia Damasio, são simples, seguros e com taxa de eficácia alta. São procedimentos cirúrgicos, são considerados definitivos. Na mulher, consiste em ligar as tubas uterinas, que é dentro da barriga, do lado do útero. E no homem, a vasectomia consiste em ligar o ducto deferente, que já é externo, já é um procedimento mais ambulatorial. No SUS, o Sistema Único de Saúde, o primeiro atendimento nesses casos é feito em uma unidade básica. A legislação mantém o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a realização da cirurgia. Bom, agora para a gente repercutir esse assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a advogada e mestre em Direito, doutora Patrícia Calmon. Olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Uma honra estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, na prática a gente pode falar que essa nova lei, ela garante a desburocratização nesse processo, porque antes o homem ou a mulher precisava ali pegar a autorização, reconhecer em cartório, inclusive, doutora, era assim, agora fica muito mais prático? Sim, sem dúvida, ficou muito mais prático, né? Nesse momento que a gente está vivendo ainda, de cada um poder decidir as suas próprias questões, inclusive se quer ou não ter filhos, me parece que essa lei foi muito bem-vinda, inclusive nesse sentido de desburocratização, sim. Agora, então, como você mesma disse, a gente não precisa mais do consentimento do cônjuge. E esse era um dos grandes problemas que se tinha há algum tempo, né? De acordo até mesmo com essa estrutura social que a gente vive, agora o homem não precisa mais consentir para que a mulher faça a laqueadura e também o contrário. A mulher também não vai mais precisar consentir para que o homem faça a vasectomia. Lembrando, obviamente, que são as formas mais populares de métodos contraceptivos que a gente conhece. E, como sabemos, é muito difícil reverter, não é mesmo? Mas, de fato, a gente está diante de uma lei que trouxe, sim, uma desburocratização. Doutora, na prática, só a palavra basta? Ou aquela pessoa precisa ter um acompanhamento psicológico ali, preencher algum questionário, conversar com uma psicóloga antes, ou não precisa nada disso? A lei, ela traz esses requisitos? Isso, na verdade, os requisitos continuam mais ou menos os mesmos. A lei trouxe uma modificação, por exemplo, agora não precisa mais do consentimento. Então, o requisito que se tinha antigamente, que era ter o consentimento do cônjuge, agora não temos mais isso. Só que outros requisitos ainda persistem, como, por exemplo, uma idade mínima. A idade mínima também houve uma modificação agora por conta dessa nova lei. Se antes a idade mínima era 25 anos de idade, ou então 2 filhos vivos, agora a idade mínima é 21 anos
ou 2 filhos vivos, né? Então, nesse caso, a gente pode perceber que a lei também reduziu esse requisito do critério etário. Para além disso, a gente pode perceber que essa esterilização voluntária, ela precisa da manifestação expressa de vontade daquela pessoa, vai sim depender de uma avaliação psicológica, da assistente social e também, obviamente, de um parecer médico manifestando que esse é o método mais indicado para aquele caso. Obviamente, a gente está diante de um método contraceptivo que, como eu disse, é muito difícil reverter. Então, por conta disso, a própria lei estipula um prazo de 60 dias para que você possa pensar, maturar aquela ideia de maneira adequada. Então, a partir do momento em que você manifestou sua vontade, vai ter que esperar 60 dias para que, de fato, esse procedimento seja feito. Com isso, aí a pessoa realmente vai poder pensar melhor se realmente essa é a vontade dela, porque nós sabemos, né, Rafaela, tem uma grande questão relacionada à mudança de pensamento. A gente pode, por exemplo, com 21, 25 anos, ter uma ideia que, por exemplo, nós não queremos ter filhos. Pode ser que a vida mude esse pensamento que a gente tem, e a gente chegue lá, por exemplo, com 35, 40 anos, a gente não vai ter mais essa possibilidade. Então, me parece que esse período de pensar, né, esse período para você realmente maturar essa ideia, é fundamental. Mas os outros métodos contraceptivos, de acordo também com essa nova lei, o próprio poder público ele tem que estabelecer a parte no prazo de 30 dias, conceder esse método no prazo de 30 dias, sob pena até mesmo da pessoa poder entrar com uma ação judicial para poder exigir esse direito. Então, a gente está realmente diante aí de alguns requisitos que a gente precisa ainda preencher. Precisa ter parecer médico, laudo de assistente social, de psicóloga, enfim, tem todo um trâmite ainda para ser seguido, mas, obviamente, só de não ter mais que cumprir aquele requisito relacionado ao consentimento do cônjuge, muita coisa facilitou. Para a gente fechar aqui, doutora, importante também para a questão do planejamento familiar, né? Você falou no início, muito bem pontuou, essa questão da valorização da autonomia, da vontade individual, né, de cada um. E tem também essa outra questão. E quando a gente pensa, né, numa política de Estado, importante também, a gente pode considerar como um avanço? Sim, com certeza. A Constituição de 88, ela trouxe esse princípio do planejamento familiar. E essa lei, a lei de 96, que é a lei 9263, essa lei, ela trouxe alguma série de regramentos sobre o planejamento familiar. Agora, tendo sido modificada em parte por essa nova lei que a gente está tratando aqui. Só que, de fato, a Constituição trouxe esse princípio do planejamento familiar e antes a gente tinha uma ideia que essa capacidade procriativa não era um bem estritamente individual, mas sim um bem comum do casal. Mas agora, com essa nova lei e com essa possibilidade de você se submeter a essa esterilização voluntária sem o consentimento do cônjuge, me parece que alguns reflexos na família podem também acabar surgindo. Porque pensa comigo, agora, se você não precisa mais do consentimento, você tem que começar o seu relacionamento, em muitos casos, já sabendo daquela intenção daquele seu companheiro, do seu cônjuge, enfim. Então, nesse caso, me parece que esse princípio do planejamento familiar, que tem força constitucional, ele está bem evidente, só que lembrando, o diálogo passa a ser ainda mais fundamental para evitar com isso, né, por conta eventualmente dessa esterilização sem o consentimento da outra parte, eventualmente até escondido da outra parte, evitar conflitos familiares e até mesmo, eventualmente, a judicialização dessa questão. Porque no futuro pode ser que a gente possa até pensar, por exemplo, de reparação por danos morais que uma pessoa acabou sofrendo porque uma pessoa fez uma vasectomia ou uma laqueadura escondida, né, da outra. Então, muitos reflexos acabam surgindo, mas ele realmente trata muito sobre esse princípio do planejamento familiar. Você toca num ponto, o diálogo é fundamental, né, para até evitar ações futuras. Muito obrigada pelo bate-papo, pelas reflexões todas, viu? Um prazer conversar contigo. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, o prazer foi meu.